o Lula voltou a passar pano para a ditadura do Nicolás Maduro nessa terça-feira, durante o lançamento do Plano Safra, que a princípio não tem nada a ver com isso. O petista afirmou que o problema da Venezuela com o povo é da Venezuela, ignorando novamente as violações de direitos humanos no país de vizinho. Vamos assistir. Esse país, em 2010, chegou a ser a sexta economia do mundo. Esse país retrocedeu. Esse país não tinha contencioso com nenhum país político. O problema da Venezuela com o povo da Venezuela é da Venezuela. Eu quero saber que a gente tinha um superávit de 4 bilhões de dólares com a Venezuela e que nós precisamos recuperar para exportar os nossos produtos e comprar alguma coisa que eles possam nos vender. Eu não quero me meter na guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu quero acabar com a fome nesse país. Estou trabalhando com outros presidentes para ver se a gente consegue encontrar paz. Porque ou a gente estabelece a paz, e aí vem outra coisa nas nossas costas, que é a questão da produção de fertilizante nesse país. Um país que tem a riqueza agrícola do Brasil não poderia ser dependente de fertilizante de outro país. Nós temos que ter capacidade, competência e disposição política de transformar esse país num país autossuficiente, inclusive nitrogenados. Eu dei uma gargalhada aqui quando o Lula falou assim: eu não quero me meter na guerra, na Rússia, na Ucrânia e tal. Quer dizer, como é que as pessoas ainda acreditam? Um sujeito que diz uma coisa e ele faz outra completamente diferente. Desde o começo da guerra que ele está se metendo e falando as maiores barbaridades. Eu digo isso. Muitas vezes as pessoas usam essa expressão, falou uma barbaridade, maiores barbaridades, etc. Não, mas eu estou querendo significar exatamente isso. São as maiores barbaridades. Porque uma guerra com bombardeio, com extermínio, com violação de território, de soberania, de democracia, com estupro, com tortura, é horror absoluto. Na história humana, a gente tem vários exemplos disso. E está acontecendo nesse momento. E o Lula, ele igualou o opressor, o agressor, a vítima. Ele falou: quando não quer, dois não brigam. Ele recriminou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que está defendendo seu povo, seu país, o seu território, a sua democracia. Ele fez isso desde o começo. E agora ele fala assim: eu não quero me meter lá. E aí da Venezuela ele fala: o problema da Venezuela como é que é? Do povo? Como é que foi a frase, Duda? O problema é com... Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Felipe. O problema é com o povo da Venezuela. Tá aqui, o problema da Venezuela com o povo é da Venezuela. Quer dizer, é como se o Lula não tivesse feito propaganda, ele, garoto propaganda, do regime chavista desde o começo. Ele defendeu o Hugo Chávez desde o começo, ele se dirigiu aos venezuelanos em apoio ao Hugo Chávez. Depois ele se dirigiu aos venezuelanos pedindo voto para Nicolás Maduro, para que ele continuasse a obra, entre aspas, do Hugo Chávez. Depois, de novo, na reeleição do Maduro, com todos os problemas apontados por organismos internacionais, ele estava lá pedindo voto. Então, assim, ele quer ajudar a erguer o regime, mas ele quer se descolar de todas as violações, Duda. O interessante dessas declarações do Lula é que elas permitem que a gente veja realmente o que acontece lá dentro da cabeça dele. E o Lula está completamente esquizofrênico também, né? Porque ele fala: eu não quero me meter lá nas coisas da guerra da Ucrânia, mas aí 2 frases depois ele fala: eu estou falando com outros presidentes aqui para tentar uma negociação. Então, assim, ele se contradiz, né? No mesmo discurso. No mesmo, em questão de segundos. E fala essa coisa do... Isso foi um ato falho também, né? Dele falar que o problema com o povo da Venezuela mostra claramente aí qual que é a preocupação do Lula. O problema é o povo, né? O povo que estava lá há alguns anos protestando contra a ditadura do Maduro, acusada de crimes contra a humanidade. O problema não é o Nicolás Maduro, é um absurdo ele falar isso, né? E isso acontece, Felipe, hoje, terça-feira, mesmo dia em que o Tribunal Penal Internacional declarou que vai continuar com as investigações sobre a Venezuela, né? O tribunal entendeu que foram cometidos vários crimes ali com presos políticos, então espancamentos,
choques elétricos, estupros, e que o regime do Maduro está fazendo corpo mole para investigar isso tudo. Então, o TPI segue na Venezuela e também isso mostra claramente não só que o Maduro, né, tem evidências claras desses crimes contra a humanidade, como é necessária uma intervenção internacional. Não estou falando que outros países têm que enviar tanques e fazer bombardeios, nada disso, mas na ideia do direito internacional, essa ideia de que o Lula tem, de que isso aí é problema deles, né? Às vezes a esquerda fala da autodeterminação dos povos, né? Mas não, o povo venezuelano está sendo atacado, né, por esse governo, né, reprimido claramente. Então, os venezuelanos precisam de ajuda, o povo venezuelano precisa de ajuda, assim como os ucranianos precisam de ajuda, né? O Lula não fala de autodeterminação da Ucrânia, isso né? Mas deveria falar, quer dizer, a Ucrânia foi invadida e atacada e teve a sua soberania completamente solapada pelo Putin. Mas, enfim, isso é tudo uma pena que o Lula realmente tome sempre o lado errado nessas questões aí. Pois é, Duda, eu chamo isso de a ideologia da conveniência. Foi o título de um artigo meu no Estadão. Eu vou até ler aqui um parágrafo que tem tudo a ver com o que você falou. É o uso dessas muletas para mascarar, na verdade, os objetivos. Então, o garantismo, com frequência, atende e encobre o desejo de impunidade de tudo isso entre aspas, tá? Essas expressões, o garantismo entre aspas, né? Com frequência atende e encobre o desejo de impunidade de autores de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e peculado. O desenvolvimentismo, entre aspas, faz o mesmo com a avidez de governantes e parlamentares por torrar dinheiro do povo sem cortar privilégios. O multilateralismo e a multipolaridade servem de muleta à aliança com potências autocráticas. E a autodeterminação dos povos, olha lá aí, virou desculpa para jamais criticar ditaduras amigas. E poucas semanas depois, dias depois que eu publiquei esse artigo, já faz um tempinho, o Lula foi passar pano para regimes como a Venezuela, como ele vem fazendo constantemente. Depois ele dá uma alegação, não quer o interesse do Brasil, está interessado no superávit, etc. Agora, tem um limite. A relação diplomática com outros países, mesmo que haja problemas internos, ela é defensável. Agora, a bajulação, o pano, a exaltação daquilo que está sendo feito de autoritário, fingindo que não está, é barbaridade. É você legitimar aquele regime que oprime a população.